Oi, 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 bom dia a todos. Deixa eu me organizar aqui, me arrumar para a gente poder começar a gravar a nossa aula. Primeira coisa, eu quero pedir desculpa para vocês pelo algum tipo de ruído que possa ter no nosso vídeo, pois estamos gravando da nossa residência e aqui algumas vezes algum vizinho ou outro faz um barulho, acontece alguma coisa e acaba aparecendo algum ruído durante a gravação. Outra coisa é que, por causa dessa pandemia, a gente está tendo que ter essa aula aqui gravada, não aquele contato pessoalmente que eu gosto tanto de estar na frente de vocês, estar em contato com vocês, poder tirar dúvida ali naquele tete a tete a gente pessoalmente. Enfim, mas para não deixar ficar parado, para a gente não deixar essa pandemia dominar a gente e acabar com a nossa oportunidade de estar se aperfeiçoando, então a gente faz essa gravação aqui, essas videoaulas, para a gente continuar estudando. Outra coisa que eu falo para vocês é que a Escola Educando está extremamente feliz em dar as boas-vindas para vocês em mais essa videoaula e desejar um ótimo sábado. E isso eu falo em nome de toda a equipe da Escola Educando, da Dulce, da Luana, que estão super empolgados com vocês e esperamos vocês, assim que acabar esse isolamento, que a gente volte para lá novamente para a gente estar se reunindo lá e matando a saudade. E vai guardando aí tudo que está acontecendo, que eu quero todas as novidades. Eu gosto de saber de tudo, sou curioso, hein? Então, sem mais delongas, vamos estar dando início à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre dois temas muito importantes na vida do profissional cuidador de idosos. O primeiro deles, a gente vai começar apenas a conhecer as principais doenças que acometem os nossos idosos. A gente vai começar a ter uma noção geral, não aprofundada, pois não é o objetivo da aula sanar todas as dúvidas e aprofundar muito no tema das doenças. A gente vai conhecer um básico agora, mas que vai ser necessário, que vai dar suporte a todo o conhecimento, a toda a bagagem que a gente precisa para ter uma evolução no nosso desenvolver do curso, para a gente conseguir acompanhar as novas informações que virão mais para frente. Então hoje a gente vai falar sobre essas doenças. E quais são essas doenças, professor? A gente vai estar falando hoje sobre principalmente diabetes, infecção urinária, pneumonia, Alzheimer e Parkinson. Ou seja, essas doenças são de suma importância, pois a maior parte dos nossos idosos vão ser acometidos ou estão acometidos por essas doenças. A gente vai estar entendendo todo o processo que envolve elas e vamos ter o início dos cuidados que os cuidadores devem ter com esses pacientes. Depois que terminarmos de falar sobre essas doenças, vamos começar a falar um pouco, a conversar um pouco, a estar dando uma olhada mais detalhada nas ostomias. Já ouviu falar sobre ostomias? Se você não ouviu, fica comigo até o final dessa aula que você vai saber já já o que é ostomia, para que serve e quais são os pacientes que utilizam elas quando tem quais complicações, ou seja, quais patologias que é indicada o uso das colostomias. E eu vou falar também para vocês quais são os cuidados que os cuidadores devem ter para cada uma ostomia, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o diabetes. Primeira coisa sobre o diabetes, que nós temos dois tipos de diabetes, você sabia? O diabetes tipo 1, que é um diabetes que acomete a maior parte das crianças, é um diabetes que a criança começa a demonstrar ainda nos seus primeiros anos de vida, que é uma doença autoimune, quando o seu próprio organismo começa a produzir alguns anticorpos para combater uma determinada região do nosso corpo. Nesse caso, começa a combater o nosso pâncreas, pois o pâncreas é o órgão responsável pela produção de um hormônio chamado insulina. Esse hormônio que é responsável pela quebra do açúcar no nosso sangue. Esse açúcar no nosso sangue, ele recebe um nome diferente. Ele recebe o nome de glicose. Então, a insulina é responsável pela quebra da glicose, das moléculas de glicose. Quando a insulina destrói, quebra essas moléculas de glicose, ela transforma essa glicose naquilo que a gente precisa, que a gente fala sempre. Vai transformar isso em energia. Quando você está muito cansado, fraquinho, aí fala, você está precisando de uma injeção de energia. Ou seja, você está precisando quebrar muita glicose no seu corpo e transformar essa glicose em energia. Mas de onde vem essa glicose no nosso corpo, professor? Essa glicose no nosso corpo vem da nossa alimentação.
Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, daqui a pouquinho. Guarda essa informação aí que a gente vai voltar nela. Espera só um pouco. Então a gente tem a diabetes tipo 1, que é quando o nosso corpo, desde a nossa infância, começa a combater, ou seja, um processo autoimune, que a gente mesmo combate o nosso pâncreas. Vai produzir substância, anticorpos, que vai destruir esse pâncreas ou fazer com que ele pare de produzir o hormônio necessário para quebrar a quebra da glicose. E sem a quebra da glicose a gente não tem energia e a gente vai ter várias complicações que a gente vai ver daqui a pouco. Esse é o diabetes tipo 1. Ele acomete mais crianças, mas ele pode vir surgir em pessoas mais velhas. Mas geralmente é predominantemente em crianças. Esse é um ponto importante. Se o diabetes tipo 1 é predominantemente em crianças, a gente pode deduzir que seja simples a forma de pensar que o diabetes tipo 2 atinge mais quem? Quem? E aí, o que você acha? Isso mesmo, atinge mais os adultos. Então, os vovozinhos que a gente vai cuidar e as vovozinhas que a gente vai estar cuidando, eles vão sofrer mais de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 nada mais é que o nosso pâncreas, por alguns motivos que não se tem a precisão até hoje na medicina, o que realmente leva a perda da produção dos hormônios, desse hormônio que é a insulina, pelo pâncreas. O nosso pâncreas vai deixando de produzir a quantidade suficiente para quebrar a glicose que está no nosso sangue, ou seja, do açúcar que está no nosso sangue. Isso pode ter vários motivos, vários fatores que vêm a fazer o nosso pâncreas parar de produzir essa insulina. Esse é o diabetes tipo 2. Nosso corpo faz com que, desde a infância, faz com que ele pare de produzir. Outros fatores vão fazer ele diminuir a quantidade da produção. Ele para de vez por problemas autoimunes e o outro alguns fatores. E que fatores são esses, professor? Sedentarismo, obesidade, má alimentação, estresse. Isso são alguns fatores que servem de gatilho, ou seja, que faz com que o pâncreas pare de produzir a insulina. Parando de produzir a insulina, vai aumentar a quantidade de açúcar no sangue, e esse aumento da quantidade de açúcar no sangue com a diminuição da produção de insulina é chamado de diabetes. Então a gente tem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que acontece mais na infância, nas crianças, e o diabetes tipo 2, que acontece mais em pessoas mais adultas e você vai encontrar em seus idosos. Ambos os diabetes tipo 1 e tipo 2 são doenças que podem ser cuidadas sem precisar uma intervenção mais específica com o uso de medicamentos. Você pode cuidar da sua glicose, da sua taxa de glicose no sangue, ou seja, da quantidade de açúcar que está dentro do seu sangue, através de bons hábitos de vida, ou seja, hábitos de vida saudáveis. Esses hábitos de vida saudáveis, lembra deles lá da nossa primeira aula, quando a gente viu que o cuidador precisa cuidar de si mesmo, e da mesma forma que ele cuida de si mesmo, ele tem que cuidar do seu paciente? Então, ele tem que ter hábitos alimentares saudáveis, comer alimentos saudáveis em menor quantidade, em várias vezes durante o dia, ou seja, de 3 em 3 horas, tem que fazer no mínimo de 5 a 6 refeições diárias, tem que praticar atividades físicas, tem que diminuir a quantidade de ingestão de álcool, tem que evitar o tabaco, ou seja, parar de fumar. Esses hábitos fazem com que a pessoa reduza a taxa de glicose no organismo. Só de você mudar o seu hábito alimentar, você vai estar evitando de ingerir alimentos que contenham que produzam muita glicose no nosso corpo. E que alimentos são esses que produzem muita glicose no nosso corpo? A gente tem 3 grandes vilões. A gente tem as batatas, nós temos os derivados do trigo e a gente tem o arroz. Esses 3 vilões que não saem do prato do brasileiro, eu adoro comer um arrozinho fresco, com uma batatinha frita e com alguma massa, um macarrãozinho. Ó, perfeito, é de comer de olho fechado e repetir várias vezes. Mas, infelizmente, esses 3 alimentos
tem um alto teor de glicose, ou seja, a gente vai comer esses alimentos que na verdade eles têm um grande teor de carboidrato, e esse carboidrato quando cai no nosso organismo ele se transforma em glicose. E essa glicose, pela ausência da quantidade necessária de insulina para poder quebrar essa glicose, vai aumentar a taxa de açúcar no nosso sangue, a taxa de glicose vai ser muito alta. O nosso corpo, quando tem uma grande taxa de açúcar no nosso corpo, ele vai tender a armazenar este açúcar, esse excesso de açúcar, e ele vai armazenar naquelas partes do nosso corpo que nós menos utilizamos, para poder conseguir armazenar mesmo. Se a gente mover muito a parte que ele está guardando, a gente vai queimar essa glicose. Ou seja, então a gente vai começar a ter gordurinhas na barriga, no culote, os seios vão estar aumentados, as costas vai aumentar um pouquinho mais de gordura. Onde tiver parte do nosso corpo que a gente menos movimenta, vai ter maior acúmulo de gordura, pois a gordura nada mais é que o estoque que o nosso corpo faz de açúcar, de glicose. Então a gordura nada mais que é isso. Ou seja, a gente já viu agora o que é diabetes. Diabetes nós temos dois tipos, é a disfunção do açúcar, do aumento da glicose, do aumento da taxa de açúcar e a diminuição da taxa de insulina. Professor, tá, eu aprendi isso, tá, agora eu já sei que isso é o diabetes. Mas o que eu preciso saber mais para cuidar melhor do meu paciente? A gente vai ver lá em nutrição, que vai ser mais para frente, como que a gente deve montar a alimentação e coordenar essa alimentação do nosso paciente. Como que a gente vai estar administrando, o que eu vou estar oferecendo, quando eu oferecer uma coisa eu não vou oferecer outra. A gente já começou a ver lá na primeira aula que é necessária atividade física, a gente vai estar falando mais sobre isso em atividades recreativas para o idoso, que a gente vai precisar fazer o nosso idoso se mover, se mexer, caminhar, se exercitar, fazer algum tipo de atividade física. Não vou entrar especificamente na prática de exercício físico, mas a gente vai aprender a diferença entre atividade e exercício físico. E isso tudo para controlar a glicose do nosso paciente sem que ele haja necessidade de tomar algum tipo de medicamento. Mas caso ele não queira praticar atividade física e ele não tenha mudado os hábitos alimentares dele, é bem provável que o médico vai estar solicitando alguns exames. Os exames que os médicos vão solicitar para ver a diabetes é a glicose em jejum, a glicose pós-prandial. Aí em jejum, o nome já diz, o paciente vai lá de manhã cedinho e vai coletar o sangue dele em jejum. Esse jejum tem que ser de 8 a 12 horas, vai depender muito do que o laboratório vai solicitar para o paciente. E a glicose pós-prandial é aquela glicose após o almoço. O paciente vai colher em jejum, vai voltar para a residência dele ou vai ficar lá perto do laboratório, vai almoçar e depois do almoço ele vai colher a glicose novamente. E outro exame que o médico vai fazer dentro do hemograma, que ele vai solicitar junto, ele vai pedir a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada vai apresentar os últimos meses do paciente, como foi a vida dele, a alimentação dele e quantos picos de glicose ele teve. Se ele se alimentou bastante de carboidratos, que são arroz, macarrão, derivados do trigo, pão, massas, em geral, e bastante, além do arroz e do macarrão, bastante batata frita, muita guloseima gostosa que faz a gente aumentar a nossa glicose, essa hemoglobina glicada vai apontar que você abusou um pouquinho da alimentação. Mesmo que o paciente queira nos 5 dias antes, 3 dias antes do exame, na véspera do exame, fazer uma dietazinha mais rigorosa, tentando esconder do médico, tentando fazer o exame dar um falso resultado, para dar uma taxa diferente, ele pega os últimos meses. Não adianta querer fazer uma dietazinha na véspera do exame para tentar falar que você está bem. Então vamos lá. O médico vai solicitar esse exame de glicose, que é um exame de sangue, a hemoglobina glicada, que é um exame de sangue, mas também podemos fazer em postos de saúde, hospital. Geralmente eles vão pegar esse aparelhinho aqui, todo mundo conhece ele, é um aparelho de glicemia capilar. Ele é aquele que você fura o dedinho, coloca o sanguinho ali na fita, que eu tenho uma fitinha aqui para mostrar para vocês. E não se preocupe, vocês vão estar aprendendo pessoalmente lá
quando eu voltar às aulas, vocês vão estar praticando essa aferição de glicose. Você coloca a fitinha aqui, ó. Você colocou a fitinha, ele vai ligar. Deixa eu colocar a fitinha aqui, que a fitinha tá difícil de colocar de costas. Coloca a fitinha, o aparelhinho liga e você faz a aferição da glicose do paciente. Coloca o sanguinho aqui nessa partezinha e mede a glicose do paciente. Professor, mas como que eu faço essa aferição de glicose e em quais pacientes eu vou precisar aferir essa glicose aí do dedinho? Tirando esse exame que o paciente fez, o médico vai avaliar o exame e vai ver se há necessidade de fazer esse controle de glicemia. Esse controle de glicemia capilar, utilizando esse aparelho, ele só é feito quando o paciente apresenta uma taxa de glicose muito alta. E quais são as taxas de glicose? De 80 a 120 é normal. De 120 a 140, 150, ele é pré-diabético. Até 160, de 160 a 180, ele é diabetes 1, que a gente fala. Ou seja, a taxa dele ele era pré-diabético até 160, de 160 a 180, ele já está com diabetes 1. De 180 para cima, ele já é um diabetes 2. E de 180 de 200 para cima, ele é um diabetes grave. Então a gente tem de 80 a 120 normal, de 120 até 140 ele é pré-diabético, de 140 a 160 diabetes tipo 1, diabetes 1, de 160 a 180 diabetes 2, que é o segundo estágio, e de 180 para cima a gente já tem o paciente com diabetes descompensada, ou seja, a diabetes está muito alta. Então o médico vai começar a pedir para fazer o controle dessa glicemia todos os dias. Esse controle diário ele pode ser não só uma vez ao dia, mas pode ser várias vezes ao dia também. Então você vai ter que furar o dedinho do paciente de acordo com a quantidade de vezes que o médico solicitou. Como que eu faço esse exame de glicose, professor? Vou falar bem rapidamente aqui, não se preocupe que a gente vai ter essa aula presencial onde vocês estarão praticando. Primeira coisa que a gente faz é lembrar que a gente tem 10 dedos. Ou seja, por que eu falo isso? Pois tem gente que gosta de furar o mesmo dedo. Se você tem 10 dedos, você pode ir revezando. Furei um dia esse, no outro, eu vou furando assim. Se eu furar o mesmo dedo todos os dias, vai começar a dar uma calosidade ali, uma lesão ali naquela ponta daquele dedo, e não vai ser legal para o nosso paciente, que a gente vai estar entrando em mais detalhe pessoalmente, e eu vou estar mostrando fotos para vocês de como fica o dedo do paciente. Quando eu olho os dedos do paciente, eu tenho que começar vendo assim, eu vou apertar, pegar a pontinha do dedo aqui, ó, vou apertar. Essa pontinha do dedo vai ficar vermelho. O dedo que ficar mais vermelho, eles são melhores para me fazer o exame de glicose. Pois aquele que não ficar vermelho é que tem pouca circulação de sangue ali naquele momento, está menos vascularizado, ou o dedo do paciente ele tem uma pele mais espessa, mais grossa, e que você vai ter que furar mais vezes para poder sair o sangue. E quando ele está mais rosinha, o mínimo furinho que você dê com a agulha ou com a lanceta, você consegue ter ali, coletar o sangue do paciente, ele sente menos dor. É um exame que não causa muita dor, mas causa um certo desconforto, para dizer a verdade. Então a gente vai fazer esse furinho no dedo do paciente, e eu só vou fazer o furinho no dedo do paciente depois que eu já tiver todo o material separado. Furei o dedo do paciente, aí sim eu vou vir aqui e colocar a minha fitinha no local. Eu não coloco a fita no aparelho antes de escolher o dedo do paciente, antes de furar o dedo do paciente. Pois alguns aparelhos eles têm estabilidade ligado de 30 a 45 segundos. Se você demorar demais, ele vai apagar. Aí você já apertou, o sangue já está escorrendo, você vai ter que tirar a fita, colocar a fita de novo para o aparelho ligar novamente. Pois nem todos os aparelhos, quando você clica nele, ele liga já com a fita. Você vai ter que tirar e colocar novamente. Isso depende do modelo que você tiver de aparelho de aferir glicose. Aí depois que você colocou a fita no aparelho, a gente tem a fita de dois tipos. Nós temos essa fita aqui
que eu estou mostrando aqui para vocês, que tem essa partezinha verde aqui. Essa partezinha verde, quando eu colocar no aparelho, observe uma coisa aqui. Ela fica dentro do aparelho, tá vendo? O aparelho vem até aqui e essa parte verde está aqui. Eu coloco o sangue do paciente praticamente no meio do aparelho. E tem outras fitas que o sensor fica aqui na ponta. Ele vai ser encaixado, só a pontinha da fita que é encaixada e você encosta o dedo aqui na pontinha da fita. Não é por cima, é na ponta. É na ponta. Você vai pegar e colocar seu dedinho ali na ponta. Isso a gente vai estar vendo esses aparelhos lá na nossa aula presencial para vocês estarem praticando. Aqui é só uma breve observação, uma breve pincelada para vocês saberem que existem esse aparelho, ok? Ah, professor, agora que eu estou fazendo o controle dessa glicose no meu paciente, você precisa fazer o quê? Anotar esse valor que você pegou lá naquela anotação do cuidador que a gente começou a falar na primeira aula. Na verdade, na segunda aula que a gente falou sobre a anotação do cuidador. Você vai lá colocar, na hora de aferir os sinais vitais, você vai lá afere a glicose também e vai anotar lá a glicemia capilar, ou só colocar glicemia, risquinho e o valor que você aferiu. Isso é bom fazer todos os dias no mesmo horário para criar um hábito e sempre faça junto com os sinais vitais que fica mais fácil para você. Você faz um serviço só e ganha mais tempo com isso. Então a gente já viu isso. Já vimos o que é diabetes, já vimos tipos de diabetes, já vimos que os pacientes coletam alguns exames, quais são esses exames e como é feito o controle em casa da glicemia capilar através desses aparelhinhos de glicemia capilar, que também pode ser chamado de destro. Ok? Agora, professor, o paciente que tem diabetes, a gente já viu que ele tem que ter um hábito de vida saudável. O que mais que eu preciso saber sobre o paciente com diabetes? É que o paciente com diabetes descompensada, o médico, além de pedir para ele fazer uma dieta, ter uma mudança de estilo de vida, de hábitos de vida saudáveis, ele vai precisar tomar algumas medicações. E que medicações seriam essas? Ele começa tomando medicação via oral. Essa medicação via oral ele vai começar tomando uma vez ao dia, depois pode aumentar para 2 vezes ao dia, até 3 vezes ao dia, dependendo da medicação que o médico prescrever para ele. Outra coisa que o médico pode prescrever para ele, caso a medicação não esteja surtindo efeito, ou o médico queira uma ação mais rápida, ele vai prescrever insulina para o paciente. E o paciente que passa a tomar insulina todos os dias, a gente fala que ele está em tratamento de insulinoterapia. Ok? Ele vai estar tomando essa insulina várias vezes ao dia durante longa data. Essas insulinas, a gente tem 3 tipos de insulina. Nós temos a insulina regular. Essa insulina regular é uma insulina mais clara, mais transparente. O vidrinho varia, tem uns vidrinhos menores, uns maiores, um mais gordinho, outro mais estreitinho. Mas ele é claro, bem clarinho, parece água dentro do vidro. É bem transparente. Essa insulina regular, ela é uma dose de ataque. É uma dose que o médico pede para fazer em pequena quantidade, geralmente é bem pouquinho, 1 unidade, 2 unidades que você vai fazer. A gente vai estar pegando a seringa de insulina lá para vocês estarem aprendendo a como que medir ela. Vocês vão estar vendo que uma seringa de insulina equivale a 1 ml de uma seringa maior. 1 ml somente, a gente trabalha por unidades. Então, 1 unidade, 2, 3 unidades, essa é a dosagem geralmente pedida para a insulina regular. Ela é mais forte, de ação rápida. Você aplicou, ela é rapidamente absorvida porque ela é muito líquida e o nosso organismo absorve rápido. Nós temos também a insulina NPH. A NPH ela é uma coloração branca leitosa, parece água de arroz. Ela é um pouquinho mais espessa. Por ela ser mais espessa, ela demora mais a ser absorvida pelo nosso organismo. Então você vai aplicar ela, as dosagens são geralmente maiores. O médico vai pedir para você aplicar 12 unidades, 15 unidades, 20, até 30. Tem paciente que toma 40, 50, 60 unidades dessa NPH. Isso é normal, não se assustem, porque a absorção dela vai levar horas para ser absorvida. Então o organismo vai absorvendo de pouquinho em pouquinho. Então ela vai ser uma dosagem menor. Geralmente o médico vai prescrever uma dosagem maior pela manhã e uma dosagem menor à noite, justamente porque pode haver uma certa intercorrência com esse paciente que a gente vai falar daqui a pouco, que é a hipoglicemia.
Outra insulina que a gente tem é a insulina humana, é uma insulina mais cara. É uma insulina que o próprio nome já diz que é produzida através do sangue humano. Tanto as outras insulinas, a NPH principalmente, é uma insulina que é extraída do pâncreas do porco. Se você chegar a se sujar com ela, ou ela vazar na hora que você estiver aspirando lá para poder fazer a aplicação, ela tem cheiro de chiqueira, um cheiro forte de porco. É um cheiro bem característico. E essa humana também geralmente é administrada uma só vez ao dia, uma dosagem, uma insulina mais forte e de longa duração também, ela é absorvida mais lentamente. Ela também é bem transparente, só que ela é mais espessa do que a regular. Outro ponto importante que a gente precisa saber são os locais que a gente vai administrar essa insulina. Nós temos vários locais no corpo humano que a gente administra essa insulina. O primeiro deles é atrás do braço. Você chega aqui, nessa parte de trás do braço aqui, tem essa gordurinha aqui embaixo. A gente pode aplicar insulina aqui. Outro local que a gente aplica e pode aplicar insulina é aqui nas costas, essa gordurinha aqui das costas. Embaixo um pouquinho do nosso ombro a gente tem uma gordurinha aqui do lado do peito. A gente pega ela e aplica nela. O local mais comum de ser aplicado é em volta do umbigo. A gente vai aprender a técnica de aplicar em volta do umbigo e aplicar em cada uma delas. A gente pode aplicar também na parte interna da nossa perna. Na parte interna da nossa perna nós temos uma gordurinha também da nossa coxa que a gente pode aplicar insulina ali. E isso a gente vai ver tudinho pessoalmente como aplicar essa insulina. A agulha, quando a gente for aplicar, a gente sempre tem que fazer uma prega. A prega é aquela beliscadinha que a gente dá pegando a pele. Pegou a pele, introduz a agulha. A agulha ela tem que entrar fazendo um ângulo de 90 graus. Aqui está a sua pele, a agulha entra assim. Não é para entrar abaixada, deitada, qualquer coisa. Ela entra em 90 graus. Você belisca a pele do paciente, faz uma prega e introduz a agulha no ângulo de 90 graus. Essa insulina ela deve ser aplicada no tecido adiposo, que é na gordura que fica embaixo da pele. Ela não é para ser aplicada na pele ou no músculo, é no tecido adiposo. O tecido adiposo é aquela gordura que fica embaixo da pele. Então, por isso que a gente escolhe essas regiões onde a gente tem uma maior concentração de gordura no corpo, ok? Então, esses foram o primeiro vídeo que a gente está fazendo falando sobre a diabetes. Os vídeos hoje serão um pouco menor, não serão aqueles vídeos tão grandes, serão os vídeos mais curtos, pois vocês vão ter mais coisas para ler e mais atividades para vocês estarem respondendo. Lembrando que a prática e a gente vai tirar mais dúvidas pessoalmente lá quando a gente tiver